Jesus vai escolher o barco que está disposto a ser instrumento para que a obra dele seja feita. Entrou no barco de Pedro, mas não estava olhando só para o barco de Pedro. Quando Jesus te dá uma voz, Jesus não está olhando para o timbre da tua voz. Jesus está vendo de que maneira pode usar a tua voz para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Jesus te dá uma igreja, Jesus não está vendo de que maneira a sua igreja pode ficar bonita. Jesus está vendo de que maneira você pode ocupar aquele lugar, permitindo com que pessoas de todo tipo tenham acesso a Ele para conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus te dá um sermão, quando Jesus te dá uma mensagem, Ele não te dá para você vir aqui arrotar santidade e ostentar conhecimento. Quando Jesus te confia uma palavra, Ele quer saber o quanto aquela palavra pode alcançar o maior número de corações e de pessoas que estiverem naquele recinto. Jesus está dizendo: quando você sair dessa visão provinciana, quando você parar de olhar só para o seu umbigo, quando as suas orações pararem de ser somente individuais, quando você se envolver com a obra missionária, quando você lembrar o sobrenome da tua família, quando você se lembrar dos seus parentes, quando você vier de corpo para o culto, mas na boca trouxer o nome do teu marido, o nome do teu filho, o nome da tua casa, o Senhor está dizendo: vai ser do teu barco que eu vou fazer sobejar, vai ser através da sua vida que eu vou trazer abundância e o nome do Senhor será glorificado. Terceira dinâmica para que haja milagre. Terceira. Jesus, de dentro do barco, olha para Pedro e diz: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Desce do barco. Pedro olha para ele e diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Ele já havia feito o que Jesus estava mandando ele fazer, mas naquele momento Pedro vai ter uma expectativa nova, uma motivação nova para fazer uma coisa antiga, uma coisa que ele já tinha feito, um método que ele já tinha usado. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando Jesus chegou na beira daquela praia, chegou acompanhado de uma multidão. E irmãos, eu não estou falando nem de Camila e nem do Zé, eu estou falando de Jesus. É o verbo vivo feito em carne pregando. Ah não, você não deve saber quem é ele não. O povo caminhava 8 quilômetros, 12 quilômetros a pé. Não queria nem saber se tinha comida, marmita ou transporte para voltar. E eu imagino o povo caminhando naquele caminho e alguém dizendo: você é louco, você vai para onde, você não tem dinheiro. Não interessa, eu vou ouvir Jesus. E todo mundo sabe o poder e a graça e a virtude para manifestar milagres. E quando ele não manifestava um milagre executando poder direto, manifestava na libertação da própria mente, manifestava trazendo o quebrantamento de mentes cauterizadas pelo farisaísmo, pela religiosidade da época. Então todas as pessoas queriam ouvir Jesus. Gente, meu Deus, você imagina se nesse culto hoje, ao invés de alguém dizer assim: a oportunidade está com a irmã Camila, alguém dissesse: olha gente, o verbo vivo se fez carne, veio no culto hoje e vai pregar. Eu já ia dizer: traz o soro para esse culto e a maca, porque eu vou sair como? Desidratada, arrebatada de tanta glória de Deus. Então é Jesus que está pregando. Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova visão. Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova expectativa. Não tem como você ouvir Jesus e não gerar alguma coisa nova. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que ouvem Ele são libertas imediatamente, mas eu estou dizendo que ouvir Jesus gera uma nova expectativa na gente. Terceira dinâmica para o milagre. Eu já disse: milagre não é para quem precisa, é para quem espera. Milagre não é para quem precisa, é para quem? Para quem espera, para quem deseja. Nós queremos ver milagres, mas não geramos expectativa nos lugares que Jesus está. Queremos ver milagres, mas não geramos expectativa em cima da sua palavra.
Queremos ver milagres, mas não geramos expectativa no congresso, não geramos expectativa para o culto. E há até quem pense que é pecado gerar expectativa para aquilo que Deus pode fazer. Ah, Camila, é melhor não esperar nada não. Vai que Deus não faz e eu fico frustrado. Você pode ficar frustrado, mas Deus não fica desagradado. Porque o autor da carta aos Hebreus disse: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus deseja ver corações que tenham expectativa. Ora, disse o autor da carta aos Hebreus, o que é a fé? Ele diz: certeza das coisas que não se veem. Expectativa do que já aconteceu? Não, do que eu acredito que não aconteceu, mas vai acontecer. Deus está convidando algumas mulheres aqui. E Ele está dizendo: eu quero que você volte a ter aquela expectativa que você tinha. Quando você olhava para o ébrio do teu marido pendurado em qualquer bar dessa cidade, e alguém dizia: ali um bêbado, e você dizia: ali o futuro pastor, ali o futuro pregador, ali um homem de Deus. Quando você gerava expectativa no que não se via, mas cria que ainda veria. Deus está com saudade aqui de alguns pais que olhavam para os seus filhos, não importa onde eles estivessem envolvidos, e geravam uma expectativa. Alguém olhava e dizia: ali um drogado, e você olhava e dizia: ali um pregador da palavra. Nós precisamos desenvolver a expectativa naquilo que desejamos que Deus faça. Ah, Camille, por que eu parei de desenvolver a expectativa? Porque eu não quero ser frustrado. Então, por medo de não acontecer o que eu não espero, eu prefiro não esperar mais nada. E você acha que tendo isso e fazendo assim, você terá fé por muito tempo mais para caminhar? Será que você não está percebendo que seu coração está embrutecendo? Que a sua mente está ficando cauterizada? Você está achando o quê? Que a data da idade de crente que você tem na tua carteirinha te respalda a receber milagre? Aonde está a expectativa? De quem ora porque acredita, de quem não para aqui de orar porque crê. Expectativa. Ah, irmãos, tudo que eu vivo hoje é resultado de expectativa que eu coloquei em Deus. Hoje eu seguro um microfone, mas durante alguns anos da minha vida, no lugar do microfone eu tinha um controle remoto de televisão. E aí eu pregava usando o controle remoto de televisão. Como assim, irmã Camila? Na sala da minha casa. Eu segurava o controle remoto de televisão e ali eu pregava. E pregava para quem, Camila? Para a almofada 01, para a almofada 02. E botava a Lauriette e Damares para cantar. Quando eu terminava de pregar, aí eu soltava com o controle do rádio o o CD de uma das cantoras. E eu dizia, enquanto o povo vinha aqui na frente aceitar Jesus, isso segurando o controle remoto da televisão, eu dizia: canta, Damares. Aí Damares cantava. Cantava e eu ficava assim imaginando o povo vindo. Aí eu via, irmãos, eu via aleijado levantando, eu via gente largando muleta, eu via eu diante das multidões, eu me via no avião, eu me via pregando a palavra, eu me via vivendo aventuras, eu me via no rio, eu me via no céu, eu me via na terra, eu me via. Aí eu chorava sozinha, falava em língua sozinha, pulava sozinha, cantava sozinha, rodava sozinha, entrava no mistério sozinha. Aí lá em casa tinha um portão que a tranca não funcionava, era a corrente. Então todas as vezes que alguém entrava, aquela corrente caía e fazia um barulho. E eu naquela loucura santa, quando ouvia o treque, desligava o som, botava a almofada no lugar e corria para a cozinha para terminar de lavar a louça. Porque eu dizia: alguém vai chegar e não vai entender. E eu ficava desesperado e voltava para aquela realidade. Eu fazia 2 horas de ida para trabalhar e 2 horas de ida de volta para voltar para casa. Camila, o que você fazia em todo o processo de espera do ônibus? Meu irmão, não tinha notebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Sabe o que eu fazia? Ficava lá do lado, procurava sentar na janela. Aí eu encostava a cabeça, fechava o olho e alguém pensava que eu estava dormindo, porque eu ficava de olho fechado da Central do Brasil até a chegada na minha casa. E por que você ficava de olho fechado dormindo, Camila? Não. Quando eu entrava no ônibus e olhava para o relógio, já sabia do engarrafamento. Aí eu dizia: eba, hoje eu vou ter 2 horas para sonhar.
Gente, eu estou aqui no altar, em Deus eu falo a verdade, não minto. Eu entrava ali no Tinguá 551, encostava a cabeça na janela e dizia: Senhor, tu vai curar, tu vai fazer, e eu vou ver e vai acontecer. Ali, irmãos, eu via a salvação do meu pai, que não servia ao Senhor. Ali eu via Deus alcançando outras pessoas da minha família. Ali eu via minha irmã mais velha sendo batizada. Ali eu me via tendo passagem de avião no meu nome. Ali eu me via pregando um congresso que tinha orquestra, que tinha irmãs. Ali eu me via pregando num congresso, numa igreja que tinha galeria, que tinha nave, que tinha telão embaixo. Ali eu via gente sentada importante me ouvindo. Ali eu via púlpito decorado. Ali eu ouvia a minha voz. Ali eu ouvia a palavra de Deus. E eu ia, e daqui a pouco o fiscal dizia: chegou no ponto final, minha filha. Eu dizia: tá bom. Quantas vezes eu passei do ponto da minha descida, porque eu entrava tão mergulhada naquilo dali, que quando eu vi eu já tinha passado o ponto. Eu falava: moço, eu passei do ponto, mas passei muito, tipo 8 quilômetros. Aí o camarada que já me conhecia, que eu pegava todo dia, aí ele dizia pra mim: tava dormindo? Eu falei: eu tava sonhando. Aí ele disse: então tá bom, fica aí que eu vou dar a volta e te deixo no ponto de novo, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Aí ele dava a volta e eu lá no bunda, eu olhava: vai durar quanto tempo? Ah, mais uma meia hora. Você diz: Camila, você é uma besta. Olha a besta aqui. Olha a igreja aqui. Olha a orquestra aqui. Olha as irmãs aqui. Olha o microfone aqui. Olha a decoração aqui. Olha eu ontem aqui, eu hoje aqui, eu amanhã lá, eu amanhã acolá. Olha eu pregando. Esses dias eu estava em Goiás e eu me lembro que eu sonhava que Jesus ia curar. Quando eu estou terminando de pregar, a equipe que estava de Libras, cuidando dos surdos mudos, de repente a gente chama para salvação. Vem 5 surdos-mudos aceitarem Jesus, confessarem a Cristo como Senhor. Começamos a fazer a oração da confissão. Uma delas começa a pular. Daqui a pouco a igreja vira na glória. Eu não entendo nada. Aí eu olho para o pastor: o que houve? Ele me diz chorando: a menina está falando, foi curada e batizada com o Espírito Santo. A muda falou. Você sabe quando isso aconteceu? Você quer saber quando isso aconteceu? Isso não aconteceu naquele dia que eu estava lá. Isso aconteceu na minha sala, quando não tinha ninguém. Foi lá que aconteceu. Quando eu via mudos falando e dizendo: Jesus, tu vai fazer, porque tu tem poder. Aí alguém olha pra gente e diz assim: Deus escolheu fulano, como se Deus olhasse filhos preferidos e gostasse do cabelo, da cor da pele, e disse assim: é porque é bonito, é porque fala bem. Deus está dizendo: não, é porque sonhou, é porque esperou, é porque chamou meu nome, é porque acreditou. Pega na mão de alguém aí agora. Pega na mão de alguém aí agora. Olha para essa pessoa e diz: lembra. Diga para ela: lembra. Agora olha para mim. Lembra quando você se imaginava com a carteira de habilitação? Lembra? Olha para ela e diz: lembra, lembra. Lembra quando você se imaginava dirigindo o carro pela cidade de Blumenau? Lembra? Lembra, lembra. Lembra quando você acreditava que ia ser um grande empresário no ramo alimentício? Lembra? Lembra, lembra. Lembra quando você sonhava com a família que hoje você tem? O Senhor está dizendo para alguém: lembra. Lembra quando você acreditava que eu podia tirar o crack da veia do seu filho? Lembra? Lembra quando eu disse que ia libertar o cachaceiro do teu marido? Lembra quando você via ele de terno e gravata? Lembra quando você dobrava o joelho aqui e dizia: qualquer domingo desse ele vai entrar pelas portas e vai aceitar Jesus? Lembra? Deus trouxe alguém aqui para dizer: por que você parou? Pega na mão de alguém aí e diz: lembra. Lembra. Lembra, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha Jesus renovando a tua esperança. Olha Jesus renovando a tua visão. Ei, Canamassuri. Cadê? Cadê a expectativa daquele homem que queria pregar o evangelho?
Cadê a expectativa daquele obreiro que queria inaugurar a igreja com o pastor? Cadê a expectativa daquela mulher de 40 anos que mesmo de cabelo branco se via segurando o canudo da formatura na mão? Cadê? 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 Deus parou de fazer. Por quê? Porque eu parei de crer? Não. Porque você parou de esperar. Parou de desejar. Lembra quando você tinha hora para dobrar o joelho? Lembra? Lembra quando você tinha hora para orar e falar com Deus? Lembra? Lembra, tinha dia que Ele não vinha naquele peso de glória e de presença. Mas no outro dia você encontrava do mesmo jeito. Porque você sabia, qualquer hora dessa Ele vem de novo. Você esperava. O que eu quero que você entenda é que dentro da narrativa da pesca maravilhosa, depois de ouvir Jesus pregar ou ministrar naquela manhã, Pedro vai desenvolver uma expectativa. Por quê? Ora, tem uma multidão seguindo ele. O povo o acompanha. Pedro ainda não sabe que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas sabe que está diante de alguém a quem ele classifica ser uma grande autoridade, porque ele chama Jesus de mestre. Mas ele não sabe que é o Filho do Deus vivo e nem que é tão poderoso quanto o é. Porque o texto diz que depois que ele vê a quantidade de peixe que pegou e percebe que aquilo não é obra do acaso, nem foi causa natural, aí ele já trata Jesus de uma outra maneira hierárquica. O texto diz que ele olha para Jesus, se dobra no chão, bota a boca no pó, estende a palma da mão e diz: afasta-te de mim, Senhor. Aí já não é mais mestre, o S é maiúsculo. Aí ele diz: olha, se afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que ele está dizendo? Pensei que eu estava diante de um mestre, mas agora reconheço que eu estou diante de um santo. Ele não sabia ainda, porém, mesmo sem saber quem ele era e mesmo sem saber o que ele faria, já tinha poder e ânimo o suficiente para desenvolver em Pedro uma expectativa do que poderia acontecer se ele se submetesse à palavra desse mestre. Então a expectativa de Pedro é tocada. Oh, aleluia! Pedro vai gerar uma expectativa. E olha, eu quero deixar isso claro. Ele ainda não sabe tudo o que ele é, ele ainda não sabe diante de quem ele está, mas essa expectativa vai ser gerada. E a gente que está aqui nessa noite está na mesma condição de Pedro. A gente não vem por um congresso como esse, ou numa noite de domingo como essa, porque não crê. A gente vem porque crê. E não é porque A, B ou C vai pregar ou vai cantar. A gente vem porque tem certeza de que a palavra de Jesus tem o poder de nortear, de dar uma decisão, de colocar uma vírgula ou um ponto, dependendo da situação ou da circunstância que alguém aqui esteja vivendo. Tem gente aqui que protelou a decisão que tinha que tomar essa semana de coisas que tinha que fazer. Alguém ligou e falou: ei, fulano, você vai assinar ou não vai assinar? E disse: calma aí, semana que vem eu te respondo, pensando o seguinte: primeiro eu vou para a igreja, dependendo do que Deus falar, né? Aí eu dou a resposta para fulano ou para Beltrano. Por quê? Porque você gera uma expectativa de que na palavra de Jesus vai determinar o final do seu dia, ou a sua vida, ou o seu mês, ou a sua semana, ou o seu ano. A gente cria essa expectativa. Não, eu vou lá porque eu vou ouvir Jesus, porque Ele vai falar. Agora veja bem, você aumenta a expectativa quando você vem de uma noite fracassada. Você ouvir Jesus depois de uma traição, depois de uma falência, depois de um luto, depois de uma decepção, depois de uma tristeza, depois de uma tentativa frustrada, isso tende a aumentar a sua expectativa. Em que sentido? Você pode não querer ir para o shopping, pode não querer ir para o cinema, você pode não querer jogar bola, você pode não querer comer muito ou não comer de menos, mas quando a gente leva para esse lado, Deus tem, Deus pode, Deus é, Jesus faz, você canaliza a sua expectativa para ali. Ainda mais quando você precisa de uma ação sobrenatural. Agora veja bem, Pedro não sabe que Jesus pode fazer tudo o que ele faz, mas sabe que está diante de alguém que tem algum respaldo para mandar ele fazer o que ele está fazendo, porque tem uma multidão que está dando ali crédito para ele. Então alguma coisa
Esse homem tem. Ele gera expectativa. Agora imagine quem está nessa noite aqui no congresso. Gente que sabe o que Jesus pode. Gente, o Jesus que mandou Pedro lançar a rede no mar, para a gente que está aqui e já conhece ele, se ele dissesse assim, joga na areia, quem conhece Jesus aqui titubeava, duvidava, era na hora, joga na areia. Ao invés de jogar a rede no mar, a gente ia jogar na areia, ia dar peixe. Daqui a 10 anos a ciência ia ter que dar um jeito de explicar isso. Porque a gente sabe o que ele faz. Você sabia que Jesus olhou para um paralítico que jazia 38 anos na mesma condição e disse para ele, levanta, toma a tua cama e anda. E o homem levantou na hora. Você sabia disso? Quem sabe disso, diga eu. Você sabia que Jesus parou um cortejo fúnebre de uma mulher que era viúva e que agora estava enterrando o filho único? Passou na frente da caravana do cortejo fúnebre, pegou a mão dele, tocou no esquife, porque não podia tocar no morto. E ele tem tanto poder que o esquife ganhou vida para passar vida para o menino. O menino levantou e o texto diz que ele devolveu o menino à sua mãe. Oi, não entendi, vai entender. O menino levantou, como assim? Estava morto? E levantou. Você sabia que Jesus levanta os mortos? Para quem acha que o defunto estava fresco, então vamos para Lázaro. Ele chega 4 dias depois na aldeia de Betânia. Vai aonde estava sepultado seu amigo Lázaro. E como diz um amigo meu, teve que chamar Lázaro primeiro, para depois dizer sai para fora. Porque ele tem tanto poder, que se ele disser vem para fora, vinha todo mundo de uma vez só. Lázaro, alguém entendeu? Lázaro, vem para fora. Eu imagino a voz de Jesus entrando no limbo da morte e dizendo, ecoando lá dentro, Lázaro! E os outros ouvindo e pensando, como é que vai ser? É só ele, vem para fora. Sai, Lázaro, da morte, salta para a vida, fora da sepultura. Você sabia que é esse o Jesus que você serve? Você sabia que esse é o Deus que você conhece? Gerando expectativa no poder desse Deus, a gente acredita que Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive o que a gente não imagina, Ele pode também. O profeta Isaías diz que todas as águas do mundo são na sua mão como a gota de uma água. Uma gota d'água. O céu que a gente pensa que é infinito, infinito porque é muito grande, fora da vastidão do que a gente pode contemplar, na verdade tem medidas, sabe-se onde começa e onde acaba, por 2 motivos. Primeiro, ele será rolado e os céus também passarão, assim como a terra que existe. Segundo, porque o texto é claro e diz que ele mede os céus na palmada de sua mão. O texto diz que do tronco para cima ele é tão alto que o universo não pode contê-lo e nem o firmamento limitá-lo. O firmamento é o céu. Se o firmamento não pode contê-lo e ele é mais alto que o céu, significa que a gente olha ao céu assim. Significa que Deus olha ao céu assim. Você não entendeu. Ele está acima de tudo que você entende como céu e como firmamento. E do tronco para baixo ele é tão grande que o texto diz que nem a terra poderia contê-lo, seria ela apenas o estrado dos seus pés. Então quem entenderia o trovão de seu poder? Olha para quem está do teu lado e diz, tu sabia que é o teu Deus? Então se a gente gera expectativa nesse Deus, se a gente gera expectativa no Filho desse Deus, quem aqui consegue imaginar coisa pequena? Quem aqui consegue imaginar que Deus vai fazer qualquer coisinha? Eu nunca vi, por mais simples que fosse o vaso e por mais simples que fosse a pessoa que vai receber a profecia, eu nunca vi Deus levantar um vaso para botar a mão no ombro de alguém e dizer, eu tenho uma pequena obra na sua vida. É sempre como, eu tenho
uma grande obra na sua vida, porque um Deus grande faz coisas grandes, e por isso Ele está dizendo: aumente a sua expectativa, aumente a sua expectativa. Ele está dizendo: aumente a sua expectativa. She glides across the ice, a sparkle in her eyes, the frozen lake beneath her as the cold wind flies. With every step she takes, the world starts to play. She's got the rhythm and it's pulling you away. She's skating through the night like a fire in the snow. The beat in her heart makes the cold winds blow. The night comes alive as she dances so free. With every move, she sets her spirit free. She feels the rhythm calling her name, no holding back. She's ready to claim her crown. The spotlight's on her, the ice is her stage. A moment of power she'll never disengage. She's the queen on ice in her prime. The world's her canvas, she paints in time. Oh, she's the skating queen with a heart full of dreams. On the ice she lets her soul be seen. With every glide she owns the night, skating through the snow, oh what a sight. She's the skating queen, living for the thrill. Her heart beats fast but she stays still. In the moment she's everything. Oh, she's the skating queen. She slides through the crowd like the world's her stage. Every spin and twist, she's turning the page. The lights shine bright, her spirit's alive. She's here to dance, to feel and to thrive. Every turn is a spark, every move's a flame. She's the rhythm on ice, no one can tame. Her feet touch the ground, but her soul takes flight. In the dance of the snow, she owns the night. She's chasing the beat, no fear, no restraint. A star in the making, a queen without complaint. Every glance and smile she shares, she's magic, she's free, no worries, no cares. And every spin her energy ignites, dancing through shadows, shining so bright. Oh, she's the skating queen with a heart full of dreams. On the ice she lets her soul be seen. With every glide she owns the night, skating through the snow, oh what a sight. She's the skating queen, living for the thrill. Her heart beats fast but she stays still. In the moment she's everything. Oh, she's the skating queen. She's spinning, she's flying like stars in the sky. Every leap, every jump, she's soaring so high. In the rhythm of life, she's found her place. Every beat in her heart lifts the space. She's soaring, she's flying with no limits to hold. Her spirit's unbreakable, her story unfolds. Oh, she's the skating queen with a heart full of dreams. On the ice she lets her soul be seen. With every glide she owns